Após 3 países europeus considerarem um Estado palestino, a Alemanha quer prender Benjamin Netanyahu. Bem-vindo, é sempre um prazer mal contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, e neste vídeo não vai ser diferente. Afinal, 4 nações estão esquentando suas relações com Israel e estão dando o que falar nos últimos dias em relação a essas considerações de um Estado palestino. Inclusive, a Alemanha diz que vai levar a fio o que o TPI, o Tribunal Internacional Penal, decidir se vai prender ou não Benjamin Netanyahu. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo e também das notícias que eu trago aqui no Geopolimono, deixe um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono. Agora chega de mais delongas, vamos logo discorrer essas informações. Qual foi as falas do Benjamin Netanyahu em relação a esta questão desses 3 países simplesmente considerarem o Estado palestino? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quarta-feira que os planos da Espanha, da Irlanda e da Noruega para reconhecer um Estado palestino são semelhantes a distribuir uma recompensa pelo ter 3 pontinhos. Abre aspas para Benjamin Netanyahu. 80% dos palestinos na Cisjordânia apoiam o ter pontinhos Rivel, mas 3 pontinhos do 7 de outubro, disse ele numa declaração em vídeo citando uma sondagem realizada pouco depois dos ataques ter 3 pontinhos. Mais aspas para Benjamin Netanyahu. Este mal não deve ser dado a um país, será um Estado ter 3 pontinhos. Tentará repetir o mas 3 pontinhos de 7 de outubro e não concordamos com isso, disse ele. Uma recompensa pelo ter 3 pontinhos, como é chato fazer isso, não trata a paz e também não nos impedirá de derrotar o Hamas. Então são as falas de Benjamin Netanyahu em resposta a esses 3 países que decidiram apoiar um Estado palestino, de assinar embaixo um Estado palestino. Mas quais seriam as consequências desse apoio O que isso pode ocasionar? Bom, o Benjamin Netanyahu e o Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, mandaram os diplomatas nesses países para conversa, chamaram eles para conversar semelhante àquilo que aconteceu com o embaixador brasileiro quando o Lula resolveu dar o seu pitaco em relação à situação lá entre o conflito Israel-Hamas. É bem provável que possa haver algumas rupturas diplomáticas entre esses países. Mas vamos continuar aqui a questão das reportagens, porque eu quero trazer um outro ponto, que é a visão dos Estados Unidos em relação a isso, que o Biden lá já deu o seu pitaco também. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que um Estado palestino deve ser alcançado por meio de negociações e não de reconhecimento unilateral, disse a Casa Branca nesta quarta-feira, depois que a Irlanda, Espanha e Noruega afirmaram que reconheceriam um Estado palestino este mês. Então essa é a resposta dos Estados Unidos à questão da posição desses 3 países europeus em relação à Palestina, o Estado palestino. Essa posição os Estados Unidos vem falando há um bom tempo, desde que começou essa questão do conflito, desde antes, na verdade, né? Eles se colocam nessa posição. Claro, muito para ficar ali entre o meio termo, lembrando que esse ano é ano de eleições americanas e muito do que é dito em relação a muçulmanos e a israelitas, a judeus, tem um peso lá nos Estados Unidos, porque o eleitorado lá democrata é muito fundamentado, tem muitos representantes dessas vertentes do Oriente Médio. E agora vamos para o destaque do vídeo, que é esta posição da Alemanha dizendo que seguirá ordens do TPI caso a ordem venha
de prender Benjamin Netanyahu, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, no qual Israel não faz parte, então eles não, a princípio ele não consideraria esse tribunal, mas caso, assim como o Putin, que não pode pisar em países que fazem parte do TPI, porque senão os responsáveis pelo país teriam que prender Putin, caso aconteça de fato uma condenação de Netanyahu no TPI, isso pode acontecer, inclusive, se ele pisar no Brasil. O Brasil teria que prender Netanyahu. E na quarta-feira veio uma fala importante aí de um porta-voz alemão em resposta a uma decisão, uma possível decisão de prisão do TPI para Benjamin Netanyahu. O embaixador de Israel em Berlim, Ron Prosor, foi rejeitado pelo governo do chanceler alemão Olaf Scholz na quarta-feira, depois que o enviado fez apelo dramático no X ao governo federal para rejeitar totalmente a legitimidade do TPI. O porta-voz de Scholz, Stefan Hebestreit, foi questionado na quarta-feira se o governo alemão executaria uma ordem de prisão do TPI contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por suposto crime de G durante as espadas de ferro. Hebestreit disse: claro que sim, cumpriremos a lei. Então tá aí a Alemanha, ou pelo menos o porta-voz alemão, falando aí em relação a prender sim Benjamin Netanyahu, caso o TPI simplesmente considere ele um criminoso de guerra, que é isso que ele está sendo acusado lá no TPI. O que você acha em relação a isso? Você acha que de fato vai acontecer essa condenação do TPI para Benjamin Netanyahu, e essa posição da Alemanha ela pode trazer um abalo nas relações com Israel? Deixe teu comentário aqui nesse vídeo. Também sugestões são muito bem-vindas aqui para esse canal, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca vai ser verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.